Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver um exercício de álgebra linear que diz o seguinte: B, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1 é uma base do R3. Determinar o vetor V do R3, vetor V pertencente ao R3, cujo vetor coordenado em relação à base B é o vetor V na base B, que é igual a 2, menos 3, 4 na base B. Aí existe uma relação entre as bases. Lembra que nós temos aí um vetor V pertencente ao R3, não há nenhuma indicação de base aqui, olha. Perceba quando isso acontece, nós temos um vetor V na base canônica. Esse vetor V está referenciado, está relacionado com a base B. Então essa representação aqui na forma de vetor coordenada corresponde à combinação linear dos vetores da base B que geram esse vetor. Ou seja, se eu quiser transformar esse vetor V, que está na base B, em um vetor V na base canônica, eu vou ter que fazer a combinação linear dos vetores V, V1, V2, V3 da base B, que estão, perceba que esses vetores são vetores da base canônica e JK, para descobrir o vetor V na base canônica, o vetor V pertencente a R3. Na verdade, quando nós escrevemos um vetor, por exemplo, escreve um vetor, se você tem uma base B formada de vetores V1, V2 e V3, como é esse caso aqui, um conjunto de vetores linearmente independentes que geram R3, que é uma base do R3, que é esse caso, escrever um vetor V em relação a essa base é escrever o seguinte: o vetor V em relação à base B, ele é um vetor A1, A2, A3 na base B, onde o vetor V na base B ele é igual a A1, V1 mais A2, V2 mais A3, V3. Então, esses números que aparecem na representação em forma de coordenadas do vetor V na base B, na verdade são os números que formam a combinação linear dos vetores na base B que geram o vetor V. Para você descobrir na base canônica, basta fazer essa conta aqui, olha. O vetor V que nós queremos, o vetor V na base canônica, na verdade ele é duas vezes, lembra que é o A1, V1, Então duas vezes o primeiro vetor da base B, que é 1, 2, 3, mais A2 vezes V2, o A2 é menos 3, então menos 3 vezes o V2, o V2 é 0, 1, 2, mais o A3 vezes E3, o A3 é 4, então mais 4 vezes o V3, que é o 001. E aí nós vamos ter o vetor V na base canônica e JK que nós queremos. Perceba que esse vetor aqui está na base canônica, esse vetor está na base canônica, esse aqui também, são os vetores da base B que estão na base canônica, e o produto de um número, de um escalar por vetor, vai gerar um vetor que está na base canônica também. Então nós vamos ter o nosso vetor V procurado. Então o vetor V que nós estamos procurando é o vetor multiplicando por 2, 2, 4, 6, multiplicando por menos 3, então mais 0, menos 3 vezes 1, menos 3, menos 3 vezes 2, menos 6, mais 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4. Então o nosso vetor V ele vai ser igual a, fazendo a soma, Fazendo a soma, 2 mais 0 mais 0,
2. 4 menos 3, 4 menos 3, 1, mais 0, 1. 6 menos 6, 0, 6 menos 6, 0, 0 mais 4, 4. Então esse vetor é o vetor V na base canônica, corresponde à combinação, né? Lembra que aqui é I, 2J, 3K, I, 2J, I, 0I, J, 2K, 0I, 0J, 1K. Quando você soma tudo, você vai obter um vetor, né? Que vai ser 2I mais J mais 4K. 2I mais J mais 4K. Que é o vetor V que nós queremos, pertencente ao R3 na base canônica, correspondente ao vetor V, também pertencente ao R3, 2 menos 3, 4, só que em relação à base B. Você tem que entender que as coordenadas são diferentes, mas o vetor tem direção, sentido e intensidade, direção, sentido e módulo. A direção, o sentido e o módulo desse vetor, que está relacionado à base B, com esse vetor da base canônica, são os mesmos. Só mudou o sistema de coordenadas da base canônica para a base B ou da base B para a base canônica, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.